O grupo Casas Bahia informou que entrou com um pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo. A empresa quer negociar dívidas que passam de 17 bilhões de reais. A companhia informou que o pedido de recuperação não interrompe as atividades do grupo, mas que já fechou quase 300 lojas com baixo desempenho e que enfrenta um cenário desafiador de juros altos, restrição de crédito e aumento de custos. As Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial na segunda-feira. A notícia chegou nos noticiários como mais um capítulo da crise no varejo brasileiro. Selic alta, consumidor endividado, crédito caro. Tudo verdade. E tudo insuficiente para explicar sozinho como uma das marcas mais reconhecidas no Brasil chegou até aqui. Tem uma história recente, anterior ao balanço, que precisa ser minimamente contada. O Samuel Klein, fundador, construiu a Casas Bahia do zero. Ele era um imigrante polonês que sobreviveu à guerra, chegou ao Brasil sem nada e ergueu uma das maiores redes de varejo da América Latina. Ótima narrativa do self-made man, né? Foi repetida por décadas e décadas pela imprensa, pelos livros de gestão, pelas palestras de empreendedorismo. O que ninguém contou, até a agência pública investigar em 2021, é que Klein manteve por décadas um esquema de aliciamento e exploração sexual de crianças e adolescentes dentro da própria estrutura da empresa. O caso ganhou nome, caso K. O filho, o Saul Klein, virou réu em maio desse ano, processado por favorecimento à prostituição, tráfico de pessoas, envolvendo vítimas menores e participação em organização criminosa. Claro que o processo corre em segredo de justiça e a defesa nega as acusações. O que não é segredo é o tamanho do estrago na marca. Toda vez que eu abria uma operação da Farã de Café, no centro do Rio de Janeiro, eu ia junto com a minha mãe comprar os eletrodomésticos nas Casas Bahia. Porque o carnê era aquela coisa famosa, mas ao mesmo tempo favorecia muito a gente conseguir parcelar. Eram eles que salvavam os vendedores que ficavam ali em pé. E ninguém nem sabia o que era e-commerce. Então, tem uma história positiva que precisa também ser lembrada. Agora, existe uma diferença entre crise financeira e crise de identidade. A crise financeira, ela tem solução técnica. Negocia dívida, fecha loja, corta custo, busca comprador. É doloroso, é caro, mas tem caminho. A crise de identidade é outra coisa. Ela acontece quando estava no fundamento da marca o que não pode mais ser dito. E a Casas Bahia foi construída em cima de uma família. O crediário do Samuel, a proximidade com o consumidor de baixa renda, o sonho da geladeira e da televisão de tela plana, parcelado em até 60 vezes. Quando o fundador dessa família vira o centro de uma investigação ruim, o produto que estava à venda não era só o eletrodoméstico, era confiança. Uma grande agência de publicidade fazia propaganda no impresso anos atrás que as Casas Bahia eram um dos cases mais bem-sucedidos de branding emocional do varejo. A marca ela não vendia preço, ela vendia pertencimento. O consumidor de baixa renda se via naquela propaganda, naquele crediário, naquele vendedor que conhecia o nome da família. E aí, quando essa narrativa começa a rachar, o que sai não é só o cliente, sai a razão de existir. A operação até melhorou nos últimos meses. A receita cresceu, o EBITDA subiu, a empresa estava tecnicamente numa trajetória melhor. A conta financeira assumiu a melhora, mas a conta reputacional estava sendo cobrada no lugar que o balanço dos DREs não registra. Na decisão do consumidor que entrou na loja, olhou para logo e escolheu ir embora. Mas a pergunta que ninguém vai colocar na mesa da negociação é a que mais importa para quem pensa em marca. O que fica de uma empresa quando o que estava no centro da sua identidade não pode mais ser dito? As Casas Bahia ela não morreu só de varejo, morreu de tudo ao mesmo tempo. Dívida acumulada, consumidor com menos potencial de consumo, uma história que desfez em poucos anos o que levou décadas para construir. E essas coisas raramente chegam separadas. A Casas Bahia entrou em recuperação judicial para tentar negociar 17,3 bilhões em dívidas. Mas calma, que recuperação judicial é diferente de falência. O que aconteceu basicamente? Na semana passada, simplesmente eles fecharam 298 lojas, unidades, gerando, gente, quase 3 mil demissões. É muita gente. Todo mundo desesperado, faliu, ferrou todo mundo. E calma, gente. O que é uma recuperação judicial? A empresa simplesmente apresenta para a justiça um plano de negociação de dívidas para que eles continuem funcionando, entender quanto eles vão pagando ali suas dívidas. Só que vamos entender também a estrutura antes disso acontecer, que não foi da hora para, né, da noite pro dia que aparece uma dívida dessa e a gente tá todo mundo lascado. Em 2019, eles começaram a fazer vários investimentos pesados ali em tecnologia, logística, expansão digital, tudo isso. Só que aí logo em seguida veio a pandemia. A gente sabe que muitas empresas ficaram também ali no negócio meio bambado. Em 2024, a própria Casas Bahia fez o quê? Uma recuperação extrajudicial para tentar também negociar bilhões e conseguir um fôlego. Então dá para ver que já faz uns anos que a Casas Bahia fica nesse ciclo sobe e desce. Atualmente eles falaram o seguinte: a gente tá lascado por conta dos juros altos, o custo do crédito também tá muito alto, as pessoas endividadas, então segundo a justificativa da empresa. Só que em meio a tudo isso, acho que é importante nós falarmos de números, mas trabalhadores são pessoas e vidas. E quase 3 mil deles perderam seus empregos, gente. E tanto que o Sindicato dos Comerciários de Osasco fala, gente, isso não pode acontecer, entendeu? As decisões empresariais tomadas não podem afetar todo mundo. Tem que ter transparência, tem que ter conversa, tem que ter diálogo. E a gente não sabe o que é que vai acontecer. E vamos esperar também os próximos passos. Eu trago tudo aqui pra vocês. Pela segunda vez em 2 anos, a Casas Bahia precisa chamar os seus credores para renegociar suas dívidas. Mas como é que a companhia chegou nesse ponto de ter de pedir uma recuperação judicial? Primeiro vamos explicar como é que funciona a maquininha do varejo, principalmente eletrônicos e eletrodomésticos, que é o foco do grupo Casas Bahia. Normalmente esse setor tem margens muito baixas, então você precisa vender muitos produtos para conseguir gerar dinheiro, comprar mais produtos e continuar crescendo o seu negócio. Isso funcionou por bastante tempo para o grupo Casas Bahia, afinal tem mais de 1000 lojas em todo o Brasil e é uma empresa com décadas de existência. Só que recentemente
teve um problema nessa maquininha. E o problema está relacionado principalmente ao custo do dinheiro no Brasil. A empresa acabou se endividando bastante no pré e pós-pandemia para transformar o seu modelo de negócios e investir principalmente em digitalização. Só que depois da pandemia surgiram condições econômicas muito ruins, em especial a inflação, que subiu bastante, uma concorrência bastante voraz com varejistas que chegaram aqui ao mercado brasileiro, Mercado Livre, Amazon, os varejistas também chineses e também asiáticos, é o caso da Shopee, do AliExpress, e até a concorrência nacional aqui com outros grupos varejistas, é o caso do Magazine Luiza. Todo mundo competindo uma mesma fatia do mercado. E neste meio tempo, a taxa de juros no Brasil explodiu. Como é que você financia a máquina de comprar e vender produtos? Ou você gera caixa dentro da empresa, ou seja, a sua própria operação vai pagar o próximo estoque que você vai vender nos próximos meses, ou pede dinheiro emprestado para os bancos, que estão cobrando caríssimo nestes empréstimos já há bastante tempo, ou você negocia um prazo maior com seus fornecedores. Não paga juros, mas se compromete a pagar essas compras daqui 45, 50, 90 dias, quem sabe. Essa estrutura, no entanto, parou de funcionar para o grupo Casas Bahia. Alguns especialistas em varejo que nós consultamos ao longo de todo o dia para entender essa recuperação judicial, nos apontam que a estratégia da companhia de focar nas suas lojas físicas, mesmo investindo bastante dinheiro no varejo digital, acabou fazendo com que ela perdesse um espaço e também perdesse para sua concorrência. As lojas físicas têm naturalmente custos mais altos e sustentar essas mais de 1.000 lojas com um dinheiro muito mais caro no Brasil se tornou uma tarefa muito difícil. Por isso, o Grupo Casas Bahia recorre à recuperação judicial. Não que o varejo do Grupo Casas Bahia tenha parado de funcionar, ela continua no verde com a sua operação. O EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, foi positivo no último trimestre, 500 milhões de reais. Só que o custo financeiro do Grupo Casas Bahia para manter toda a sua dívida e fazer a máquina rodar foi de mais de 1 bilhão de reais. Por isso, chamar os credores à mesa, pedir proteção da justiça e iniciar um plano bastante agressivo de reformulação do seu modelo de negócios. Já anunciou o fechamento de quase 300 unidades, a demissão de diversos funcionários e nestes próximos meses vai ter grandes dificuldades e desafios para fazer com que a máquina volte a funcionar de forma mais lógica. A partir de agora, as dívidas vão subir. Afinal, tem uma dívida tributária com a demissão destes novos funcionários e com o fechamento das lojas. E as condições para negociar com seus credores e também com os fornecedores devem ficar um pouco mais apertadas. Afinal, agora o mercado inteiro sabe das condições muito difíceis financeiras do Grupo Casas Bahia e vai ficar um pouco mais complicado negociar novas linhas de crédito a partir de agora. Esse pedido de recuperação judicial, de alguma forma, pegou o mercado de surpresa ou já se imaginava o que estava acontecendo, Lucinda? Não foi exatamente uma surpresa, porque as Casas Bahia vêm arrastando uma crise já há anos. Não é de agora que a empresa vem enfrentando problemas, dificuldades. E, na verdade, a gente pode até dizer que não são os juros os responsáveis pela crise, mas talvez tenham sido a situação que impediu a empresa de sair, de encontrar ali uma solução. Se a gente lembrar, Márcio, a empresa iniciou um processo de reestruturação em 2023. Foi quando assumiu o atual CEO, Renato Franklin. Inclusive, ele trouxe de volta o nome Casas Bahia, porque a empresa tinha mudado de nome, tinha virado primeiro Via Varejo, depois só Via, que foi um período em que a Casas Bahia tentou se consolidar como um player importante ali no e-commerce, para competir na época Americana, Submarino. Tinha uma série de empresas que estavam tentando se colocar, se consolidar como empresas do comércio eletrônico. A Casas Bahia fez esse movimento também. E em 2023, quando já estava enfrentando ali uma situação de endividamento alto, queda de vendas, margens muito apertadas, o que é uma característica do varejo, desse varejo especificamente, a empresa iniciou um processo de reestruturação, chegou a, em 2023, fazer uma recuperação extrajudicial, na verdade foi em 2024, uma recuperação extrajudicial para tentar alongar uma dívida na época de pouco mais de 4 bilhões de reais. E ela vinha demonstrando bons resultados operacionais, uma melhora num processo de enxugamento de custos, redução de número de lojas, mas o que aconteceu é que uma empresa, uma varejista como a Casas Bahia, precisa de liquidez, porque ela vende a crédito, ela tem um prazo curto para pagar seus fornecedores, e aí há uma espécie de descasamento. E aí esse crédito secou, porque a gente também está vivendo um momento em que os bancos, aqueles que oferecem esse crédito, estão muito mais seletivos. A gente vem falando muito a esse respeito. E as Casas Bahia, especificamente, ainda tem uma situação que é o seguinte: o público, o comprador da Casas Bahia, em geral, é aquele consumidor de classe C e D, que é justamente o mais impactado por esse ambiente aí de inadimplência alta. É esse consumidor que está tendo dificuldade de pagar suas dívidas. Então, é uma situação desafiadora. A recuperação judicial não é salvo-conduta para um vale-tudo, né, Fabiola? Trabalhadores demitidos têm que ser respeitados, têm que ser observados ali os seus direitos. Agora, o restabelecimento de uma recuperação judicial de uma empresa é essencial. Se você está numa fase de recuperação, isso é a antessala da falência. Se não conseguir se estabilizar, a empresa vai à breca. E aí, mais gente vai perder emprego. Então é preciso que prevaleça o bom senso. A justiça não pode deixar ao Deus dará. Os servidores estão sendo, ou os funcionários estão sendo demitidos lá das Casas Bahia, mas também não deve interferir no processo a ponto de inviabilizar a recuperação da empresa. Então, tem que ser observados todos os direitos dos trabalhadores demitidos, sem que isso
prejudique, porque, como disse, a empresa está na antessala da falência. Trata-se de reduzir os danos. Obviamente, deve se tratar com decência, com dignidade, os trabalhadores vão ser afastados, garantir todos os seus direitos, inclusive a grana na rescisão dos contratos. Agora, é essencial observar um lado e o outro. Também a justiça não deve, e parece que não é isso que está acontecendo, não deve interferir a ponto de impedir a recuperação judicial. As Casas Bahia já estavam sendo geridas com alguma negligência. Agora tem uma oportunidade de se recuperar. Não será fácil. Dá uma olhada nisso aqui. Galera, a Casas Bahia acabou de anunciar que vai fechar 298 lojas e vai demitir quase 2.000 funcionários de uma vez só. Isso aqui é uma das maiores reduções da história da empresa. Eu não sei se você sabia, mas não é novidade nenhuma, né? Que as Casas Bahia estão passando por problemas, infelizmente, para ressaltar. Mas nos últimos anos ela fechava entre 20 e 30 lojas todo ano. Só que agora foram 298 de uma vez só. É como se ela tivesse pego tudo que ela fechou nos últimos 10 anos e cortou tudo nesse ano de 2026. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você percebe que uma coisa não está funcionando e um comportamento que você está tendo ao longo de vários anos também não faz mais sentido com a atualidade, vale a pena você tomar uma medida mais rígida ou você tentar continuar batendo com a cabeça na parede, sendo que não dá certo? Casas Bahia realmente fecharam 298 lojas de uma vez só. Mas o que tem por trás disso? Geralmente esses coaches não te contam. Porque me leva até a perguntar, será que essa pessoa não tem esse tipo de conhecimento? O que me leva até a questionar do porquê que elas estão falando de finanças e economia, já que elas não estão vendo o básico? Ou se elas são apenas pessoas querendo causar confusão e ficar batendo palma para político de estimação? O que está acontecendo com as Casas Bahia está acontecendo com diversas outras empresas no Brasil e no mundo. Estados Unidos, Japão, China, França estão todos indo para o mesmo local. As pessoas não estão parando de consumir. Quando foi a última vez que você, aí do outro lado, entrou numa loja física das Casas Bahia ou de qualquer outra empresa para poder comprar um eletrodoméstico? Muitas das vezes você chega, você vai lá, você vê, você toca, você senta na porra do sofá. Daí o que você faz? Você chega e compra pelo seu celular na hora que você sai da loja. Eu tô mentindo? Usar essas expressõezinhas de ai meu Deus, o Brasil quebrou, ai meu Deus. Isso pra mim é uma presepada, é papelão que esse e vários outros estão fazendo, cujo intuito todo mundo sabe muito bem, que é levar pro campo político algo que é puramente técnico. No primeiro trimestre de 2026, as Casas Bahia cresceram em venda consolidada a mais de 6,5%. Aproximadamente ali 8,8 bilhões de reais. As vendas digitais cresceram 26%, enquanto que as lojas físicas recuaram 1,8%. Volume total comercializado, de acordo com aquilo que a empresa emitiu, cresceu 5% no agregado. A marketplace dessa empresa cresceu 16% e as lojas físicas recuaram 1,6%. Se você é uma pessoa minimamente inteligente, na hora que bate o olho nos números, você vai falar, não faz mais sentido ter a porra da loja física. Se você continua, você vai fazer porque você é... Ah, entendi. Menos lojas físicas não equivale a menos faturamento ou quebra de alguma empresa. Precisa também ter essa visão de mercado para entender que há uma mudança muito estrutural. Muitas empresas, principalmente essas ramo de varejo, estão deixando de abrir ou fechando lojas para ter o famoso galpão de logística. Por quê? Porque as pessoas estão comprando dos seus celulares, das suas casas, dos seus computadores, por alguns motivos como preço e até mesmo comodidade. Mês passado, as Casas Bahia abriu um centro de distribuição de 18 mil metros quadrados. Se a empresa estivesse caindo aos pedaços, será que ela estaria abrindo um centro de logística? Por que não teve esse movimento todo, por exemplo, quando as locadoras foram substituídas pelo streaming? Quando, por exemplo, o taxista veio enfrentar a Uber? Quando, por exemplo, as empresas de telefone fixo começaram a perder espaço fortemente pro celular? A explicação dessas pragas deveria se concentrar nisso, que de fato é o movimento do mercado. Independente se é o seu político de estimação ou não no poder, e falar, essa é a verdade. Na China, mais de 26% das vendas hoje são feitas na internet. No Reino Unido, quase 30% das vendas são feitas online. Nos Estados Unidos, são 17% das vendas do varejo feitas pela internet. 90% dos jovens europeus fazem mais da metade das suas compras pela internet. Daí eu te pergunto, se é culpa do Lula também? Do Bolsonaro? Ou do caralho de asa? E isso exige maturidade da tua parte pra poder parar de ficar ouvindo coach de internet e focar principalmente no teu trabalho. Focar na tua empresa, pra fazer o teu, pra que dê certo e pra que você também se adeque, se adapte ao novo movimento. O comportamento do consumidor mudou. Antes a gente tinha que ir até o produto. Hoje o produto chega até a gente. Apresenta economia de preço e também comodidade e tempo. Pra entender a economia, pra enxergar o que tá acontecendo, pra observar o mundo com uma ótica analista, você precisa estudar. Você precisa observar os dados. Você precisa ser maduro e principalmente imparcial e técnico pra observar isso. Coisa que esses coaches não gostam de fazer. Até porque, muitas das vezes, essas pessoas não estão preocupadas em passar uma informação, um conhecimento, a verdade. No final do dia, essas pessoas não são especialistas em finanças e economia. Mais um tiete de político. Adora bater no peito pra falar que ama o capitalismo, mas quando aparece uma consequência do capitalismo como essa, gosta de colocar a culpa nos outros. Salve esse vídeo e compartilha com aquela pessoa que precisa também saber disso. Beijo no teu coração e até a próxima. E a Justiça de Brasília suspendeu provisoriamente as demissões coletivas feitas pelo Grupo Casas Bahia na semana passada. Também restringiu novos cortes sem intermediação de entidades sindicais. Lembrando que a empresa fechou 298 lojas e demitiu quase 2.000 funcionários entre 13 e 14 de agosto, em meio a uma crise financeira que levou a um pedido de recuperação judicial. E segundo a Justiça, a decisão não implica a reabertura aí das lojas encerradas, nem um retorno físico automático aos antigos postos de trabalho. Mas a empresa tem 5 dias, a partir de hoje, para restabelecer
provisoriamente os vínculos jurídicos e econômicos dos trabalhadores atingidos. Caso não cumpra a decisão, a Casas Bahia pode ser multada em R$ 500 por dia por profissional. Procurado, o grupo ainda não se manifestou sobre essa decisão que saiu no dia de hoje. E mais cedo, o Grupo Casas Bahia informou que está negociando com diferentes agentes do mercado para achar alternativas para a situação financeira. A declaração foi dada em resposta a um questionamento da CVM sobre uma notícia de que a empresa estaria negociando um financiamento de até R$ 1 bilhão. A gente trouxe aqui para você, inclusive. E o grupo, que pediu a recuperação judicial essa semana, diz que está avaliando alternativas de renegociação de prazos para pagamento de dívidas e obtenção de recursos adicionais. A empresa reforçou ainda que não há, pelo menos até agora, um novo financiamento aprovado.